Olá, meus amigos. Então, vamos para a parte 2 dessa aula de contrato de trabalho por prazo determinado. Vamos agora conhecer qual é o prazo máximo que pode se firmar um contrato de trabalho e também quantas vezes se pode prorrogar um contrato de trabalho. O artigo 445 da CLT fala o seguinte: o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Qual que é essa regra? É a regra da prorrogação, O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita, ou seja, de modo presumido, ou expresso, escrito ou verbal, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo, ou seja, se houver mais de uma prorrogação, vai ser contrato por prazo indeterminado, mesmo que esteja dentro do prazo permitido, tá? É isso que fala o 445 e o 451. E o parágrafo único completa que o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Então, se o prazo máximo ou prorrogação forem desrespeitados, o contrato será indeterminado, que é a regra geral. Então, nós não podemos firmar um contrato de trabalho por prazo determinado fora das hipóteses permitidas na lei, como nós já vimos, senão ele vai ser indeterminado. Nós não podemos firmar um contrato de trabalho por prazo determinado fora do prazo máximo, que é de 2 anos, se for serviço transitório ou atividade transitória da empresa, e 90 dias se for contrato de experiência, e nós não podemos também prorrogar mais de uma vez o contrato de trabalho, porque se nós desrespeitarmos uma dessas 3 regras, ele será um contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Então, para os contratos cuja natureza ou transitoriedade do serviço justifique a predeterminação do prazo, e para atividades empresariais de caráter transitório, ou seja, para serviços transitórios ou atividades transitórias da empresa, o prazo máximo é de 2 anos, permitindo-se uma única prorrogação, desde que nessa somatória não exceda 2 anos, tá? Então, pode ter um contrato de trabalho por prazo determinado de 1 ano e depois prorroga para mais 6 meses ou para mais 1 ano, ou de 6 meses e prorroga para mais 1 ano e meio, desde que seja uma única prorrogação e não ultrapasse os 2 anos. E para os contratos de experiência, o prazo máximo é de 90 dias, permitindo-se uma única prorrogação, desde que na somatória não ultrapasse os 90 dias, ou seja, é a mesma regra, só que até 90 dias aqui. Então, você pode firmar um contrato de experiência por 45 dias, depois mais 45 dias, por 30 dias, depois mais 60 dias, por 90 dias direto, mas sem poder prorrogar, porque aí ultrapassa os 90 dias. Mas você não pode prorrogar o contrato mais de uma vez. Ou seja, celebrar por 30 dias, depois mais 30 dias, depois mais 30 dias. Aí, mas deu 90 dias. Tudo bem, mas você prorrogou 2 vezes, só pode uma. Então, a regra é clara. Uma única prorrogação e dentro do prazo que a lei permite. Os contratos, então, com prazo determinado, que forem prorrogados mais de uma vez ou que descumprirem um prazo máximo, passarão a vigorar por prazo indeterminado. Então, está muito claro isso. Exemplo, então, a fábrica de confecções contratou um auxiliar administrativo por 30 dias, através de um contrato de experiência. E o empregador decidiu prorrogar a experiência por mais 30 dias, para continuar testando as habilidades do empregado recém-admitido. E aí, posteriormente, ele prorrogou mais uma vez o contrato de trabalho, não ultrapassando o limite máximo de 90 dias. Mas neste caso, ele ultrapassou o limite máximo de prorrogação. Ele, então, como firmou por 30 dias, se ele quisesse firmar por mais 30, então ele ia testar o empregado por no máximo 60 dias. Mesmo que o máximo seja até 90 dias, ele prorrogou já uma vez e foi só por 30. Ele, então, devia ter prorrogado por mais 60.
Então, mesmo que tenha dado 60 dias, 30, ele prorrogou já uma vez. Então, desconfigura o contrato por prazo determinado, já vira indeterminado, prorrogar 30. Tem que ser uma única prorrogação. Então, neste caso, apesar de no somatório o prazo total ter sido mantido em 90 dias, né? 30, a segunda prorrogação converteu o contrato de trabalho em prazo indeterminado, porque só pode uma prorrogação. E os contratos sucessivos? O artigo 452 traz a previsão dos contratos sucessivos. Pode haver contratos sucessivos? Pode, mas tem que respeitar um prazo mínimo. De quanto tempo? De 6 meses. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, a regra é clara. Eu posso fazer um contrato aqui por prazo determinado, de até 2 anos, tá? 2 anos. Depois, aqui, tem que passar pelo menos 6 meses, tá? Pra aí eu fazer um outro contrato por prazo determinado. Tá bem fininha a minha letrinha, cadê a setinha? Mas é o jeito que tem de eu escrever. Por prazo determinado, por mais 2 anos. E aí, depois, se eu quiser outro, eu tenho que esperar 6 meses, tá? Por que tem que esperar esse prazo? Porque senão a regra ia ser por prazo indeterminado. Quem queria contratar alguém por prazo indeterminado? A regra, né, eu acho que tem hora que eu misturo. Se não tivesse essa regra de ter que esperar pelo menos 6 meses para firmar outro contrato por prazo determinado, todo mundo ia firmar contrato por prazo determinado. De contrato por 1 ano, depois dali 1 mês, de contrato por mais 2 anos, depois dali 30 dias, 35, 40 dias, de contrato por mais 2 anos. Quem queria contratar por prazo indeterminado? Ninguém, né? Ia sempre ser por prazo determinado. Então, como vocês já repararam, a CLT tenta o tempo inteiro cercar de todas as partes para que o contrato seja feito por prazo indeterminado, ou seja, se você descumpre o prazo máximo, ele já vira por prazo indeterminado. Se você descumpre o limite de prorrogação, ele já vira por prazo indeterminado. Se você descumpre as hipóteses permitidas na lei de contrato determinado, ele já vira indeterminado. E se você firma contratos por prazo determinado em menos de 6 meses, ele já vira também indeterminado. Então, a CLT tenta cercar de todos os lados, deixando claro que a regra é ser contrato por prazo indeterminado. A exceção é a determinação do prazo. Então, é assim. Faz um contrato por prazo determinado e espera pelo menos 6 meses para firmar outro. Se for menos do que isso, indeterminado. Então, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, ou seja, que for sucessivo dentro de 6 meses. Passou de 6 meses, já não tem mais esse problema, tá? Mas tem 2 exceções. Salvo se a expiração do contrato determinado, né, dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, se for um serviço especializado, igual eu falei do ovo de Páscoa, por exemplo, ou da realização de certos acontecimentos, né, da safra, né, às vezes aconteceu algum problema ali, de maio a setembro, que eu combinei, aconteceu um problema e eu precisei contratar novamente, sem esperar os 6 meses. Então, aí, nessas hipóteses, serviço especializado e de realização de certos acontecimentos, aí pode ser em menos de 6 meses. Mas, em regra, se você firmar um contrato por prazo determinado, você tem que esperar pelo menos 6 meses para firmar outro, tá? Isso é o que fala o artigo 452. Então, entre uma contratação e outra, deve ser observado um período mínimo de 6 meses, sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado.
Caso a expiração do primeiro contrato dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, não será necessário aguardar o período de 6 meses. Certinho? E o tempo de experiência, né? É bem comum quando nós vemos anúncios de vagas de emprego, nós lermos lá em um dos requisitos experiência de 1 ano, experiência de até 2 anos, né? De pelo menos 2 anos para pleitear a vaga. Pode isso? Segundo a CLT, pode sim exigir um tempo de experiência, mas de até 6 meses. Não é de 1 ano, de 2 anos, é de até 6 meses. Então, isso é o que fala o artigo 442A da CLT. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade, tá? Então, o tempo de experiência tem que ser de até 6 meses, a exigência do empregador. Ele não pode exigir mais do que isso está expresso na CLT. Então, vamos dar uma pausa para não ficar um vídeo longo, e no próximo vídeo nós vamos tratar de estabilidade no contrato determinado e de extinção do contrato por prazo determinado e também de suspensão e interrupção e em outro bloco, exercícios. Espero você no próximo bloco, bloco 3. Não deixe de assistir o bloco 3 porque vai ser super importante. Até lá!